Tá gravando. Então aí, como eu disse aí, né, antes aí, nós vamos falar hoje aí sobre tubulões. O tubulão, ele é um tipo de fundação. Sai esse monte de aviso, gente. Meu Deus. Tá, tá. Ele é um tipo de fundação extremamente interessante. E se a gente pegar os grandes edifícios do, do início do século passado, né, que foram construídos lá em 1900 e bolotinha, o Joelsis aí vai estar mais ligado aí, porque é mais da época dele, esses grandes edifícios, a gente não tinha tecnologia do, de fazer uma hélice contínua, uma estaca raiz, né? Então, essa fundação foi uma fundação extremamente utilizada. E ela realmente tem um comportamento muito legal, né? Ela consegue transmitir a carga para o terreno de uma maneira muito interessante e ela reduz muito deslocamentos. Então, estruturas em tubulões tendem a ter muito pouco recalque. Então, isso é extremamente bacana no tubulão. Lógico que a gente vai ver aí que o tubulão ele apresenta outros problemas. Vocês já ouviram falar de algum problema que é relacionado a tubulão? Já escutaram alguma história de problemas desse tipo? Na verdade, fica resistente, né, Sérgio? Não dá, Velone, não dá pra. Quase não tem problema nenhum, né? Aliás, não tem, eu mesmo discordo, nunca desconheço, nunca vi, não. Em grandes áreas próximas da gente, e a execução do tubulão, ser tubulão ou não, acaba sendo uma escolha muito regional. Né? Aqui na nossa região não é tão fácil a gente ver estruturas em tubulão, mas você vai andando aqui para próximo, aqui, Itabira, Nova Era, São Domingos do Prata, BH, são cidades, né, que têm condições e utilizam muito o tubulão. Né? Então, às vezes, você chega num local desse e quer fazer sapata, o cara até estranha. Por quê? Porque lá todo mundo faz tubulão. Só É. que o tubulão, né, ele tem um comportamento. Mas vocês nunca ouviram falar de problemas executivos? Porque como que é o tubulão, né? O tubulão, ele é um elemento de fundação. Por alguns autores, ele é tratado como fundação profunda. Por outros autores, ele é um elemento de fundação direta. Qual que é a base de distinção para um tratar de um jeito e o outro tratar de outro? Vou só botar aqui também, só para eu poder escrever aqui. O tubulão, ele é um elemento como se fosse uma estaca, né? Ela é perfurada no terreno, né? O terreno está aqui, ó. Então ela é perfurada e chega numa certa profundidade, a gente abre a base. Então é feita a abertura da base como se fosse uma estaca. Hoje em dia, algumas pessoas já usam fazer o fuste, que é esse trecho cilíndrico, né? Que é como se fosse uma estaca. Essa área aqui a gente chama de fuste. O fuste, às vezes, pode ser feito, né? Vem um trado, o trado perfura, vai até lá na cota. Mas ele tem uma particularidade, o tubulão. Com certeza, em algum momento, tem que ter a descida do funcionário. Porque essa abertura inferior aqui, ó, ela é feita por um bacaninha. Tem um bacaninha aqui com a pá, né, que está escavando e está ali fazendo aquele tubulão. Aí agora vamos pensar aí, vocês que já fizeram segurança do trabalho,
quais os problemas possíveis a gente pode ter nessa situação? Aí vamos pensar que eu tenho que tirar essa terra lá de dentro, só para dar mais uma possibilidade para vocês aí. Eu tenho que tirar essa terra lá de dentro, na hora que o cara está escavando, essa terra tem que sair. Geralmente, isso é feito numa condição que a gente chama de sarrilho. O que é o sarrilho? É uma estrutura que tem uma manivela aqui, tem uma roldana aqui e a corda leva um baldinho. Né? Se vocês lembrarem daquela estrutura que pega água em cisterna, ela é justamente isso aí, esse sarrilho. Né? Aí, quais os problemas de segurança do trabalho que a gente poderia ter na execução desse tubulão? A questão da segurança fica comprometida mesmo, né? Não, ela é bem crítica, porque você imagina, ó, o cara, vamos começar pela mais simples. O cara está aqui trabalhando, feliz da vida. Ele está levando esse material. Lógico que isso aqui é uma lata com um arame pendurado. Isso na prática é comum, né? Lógico que não deveria ser assim. Ele deveria ter ali esses equipamentos de escalada, né? Que condicionam a segurança muito grande, mas na maioria dos casos é assim. A nossa realidade é um gancho com uma lata pendurada. E o que acontece? Como isso é manual, isso vibra muito. Então, essa lata, ela vai batendo aqui, ó. Ela vai batendo na parede quando ela está subindo. Há o risco da lata soltar. Aí imagina que o cara está lá a 8 metros de profundidade abrindo a base do tubulão. Aí a lata solta lá de cima. Aonde ele vai esconder dessa lata? Então, esse é um dos riscos. Esse é o primeiro risco. Bem simples. O segundo é um risco extremamente simples também. Ó. Nós estamos deixando o terreno aqui, ó, com uma grande distância. Deixa eu só mudar a cor aqui do ponteiro. Aqui. Nós estamos deixando esse terreno aqui numa condição onde todo esse carregamento, nesse momento, ele está solto. Eu não tenho nada combatendo esse momento, essa força aqui, ó. Então, há o risco disso aqui formar unhas e fechar em cima do cara. Então, essa também é uma possibilidade. Eu nunca, não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu, na minha época de infância aí, eu lembro de um caso específico lá, que era de um pai de um amigo meu, que ele mexia com cisterna, e ele morreu porque ele estava fazendo a cisterna e deu gás, né? Muita matéria orgânica, deu gás, matou ele asfixiado. Então, a gente tem vários riscos envolvendo o tubulão. Esse é o grande problema dele. Se a gente tivesse uma máquina e viesse, perfurasse o fuste, perfurasse o fuste direitinho, e quando chegasse lá na base alargada, ele abrisse o trado e alargasse a base, isso era o ideal, né? Mas, infelizmente, não é a realidade. Então, esse é um dos grandes problemas do tubulão. Né? Em algum momento, tem que ter a descida de um operário. Hoje em dia, ainda você pode descer o pobre coitado lá. E como que desce? Vocês já imaginaram como que desce nisso aí? É por esse mesmo sarrilho. Ele bota uma madeirinha na corda, bota o pé na madeirinha e vai um bacana segurando em cima e ele descendo no tubulão. É assim que é feita a descida também. Então, é um sistema bem precário no processo executivo. E isso, lógico, a gente está falando para o tubulão de céu aberto. O tubulão de céu aberto, ele só acontece acima do nível d'água.
né? Então, obrigatoriamente, nesse caso aqui, o nível d'água, aqui, ele tem que estar abaixo do tubulão, né? Ele não pode estar ali acima, porque aí o risco é até 10 vezes maior. Mas, o que, que acontece? Quando está abaixo do nível d'água, existem várias estruturas, né, principalmente pontes aí, que elas são feitas em tubulão. E esse tubulão, ele é realizado acima do nível d'água. Então, ele é um tubulão pressurizado. Cada vez mais, eles querem extinguir esse tubulão. Por quê? Porque faz-se uma condição onde, para fazer a perfuração, né, existe água lateral aqui, ó. Então, esse sistema, ele tem uma campânula, que é um equipamento, que encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. E esse sistema, ele joga pressão aqui. Nele jogar pressão aqui, ele não deixa o terreno ceder, né? Ele não deixa o tubulão estrangular. Só que ele tem um problema também, né? O operário que está trabalhando, ele fica submetido à pressão. E dependendo da magnitude dessa pressão, aí tem vários casos. Não sei se vocês lembram quando vocês estudaram para o Enem, né? Tinha na física lá o caso do mergulhador. Porque se ele subisse muito depressa de uma profundidade muito abaixo da superfície, ele dava um golpe de pressão no pulmão que o pulmão estourava. Então, aqui é o mesmo caso. Se o cara está trabalhando numa pressão muito diferente, primeiro, a carga horária dele é diferente. Segundo, o processo de subida e descida é lento. Quando chega lá em cima, ele tem que entrar numa câmara para despressurizar. Ele não pode sair andando, não. Então, tem várias condições de trabalho. Existem alguns livros aí que contam histórias, né? Que na construção da ponte Rio-Niterói, vocês já ouviram uma história que é assim, ó. O cara saiu lá do Nordeste para ir trabalhar na capital, deixou a mulher e os meninos e falou que depois ia buscar. Aí, no início tinha as cartas, né? Porque na época mal tinha orelhão e no Nordeste não devia ter nada disso, né? Talvez no Rio tivesse um orelhão ou outro, mas o forte era as cartas. E de um belo dia para lá, ele parou de mandar carta. Ele estava trabalhando lá na construção das fundações da Ponte Rio-Niterói. O que acontece? Com uma lâmina d'água ali, né? A água que está acima, porque você imagina que a fundação da ponte tem que ir abaixo do terreno que está abaixo do nível d'água. Então, tem grandes pressões atuantes. E, às vezes, o sistema de pressão, ele falhava. O concreto já estava lá. Não ia dar tempo de tirar os caras, porque o tubulão ia fechar. Né? Era uma escolha. Ou os caras morriam pelo tubulão fechar, ou ele morria pela concretagem. Então, não foi um, não foi dois, não foi três, foram vários. E aí a família parou de receber, porque o cara arrumou outra mulher no Rio. Às vezes, coitado, nem foi mulher, ele está concretado lá nas fundações da Ponte Rio-Niterói. Então, o tubulão, ele tem esses problemas, ok? Mas, se for condicionar eficiência, ele é um tipo de elemento muito bacana. Deixa eu só voltar lá na... Então, aí eu ia falar se ele é profundo ou rasa e já entrei tudo nessa conversa aí. Mas o que acontece? Então, o tubulão, ele é um elemento... Deixa eu voltar isso para preto. Ele é um elemento, ele tem o fuste,
e ele tem a base alargada lá embaixo. Nesse fuste, desenvolve atrito do fuste com o solo, igual acontece nas estacas, né? O princípio de funcionamento de um elemento de fundação profunda da estaca é ter resistência do atrito lateral e resistência de ponta. Mas o mais importante, tanto que a norma condiciona isso depois, a gente vai ver aí, que a maior parte da carga da estrutura, ela tem que estar tem que ser suportada pelo atrito lateral, porque a ponta, a gente vai ver que a gente tem vários problemas. Mas o que acontece? No tubulão, a norma fala que esse atrito lateral, ele é desprezado. E como a gente sabe que ele existe, a gente deixa, então, de calcular, porque na hora que eu vou calcular a tensão aqui que essa fundação está fazendo no terreno, eu tenho o peso próprio do tubulão. E o tubulão tem um peso próprio bem significativo, que é um volume muito grande de concreto. A gente vai ver ali um pouquinho mais para frente. Mas se tem que ter a descida de um operário, você imagina que eu não posso fazer um furo de 200. O furo de 200, ninguém desce nele. Aí na sala do CES, eu estou pensando quem tem. Poderia ser uma mistura aí da altura da Daniele com o Pedro ou com o Matheus, magrinho, pequenininho. Esse é o perfil de quem fura tubulão. Mas mesmo assim, vocês imaginam, ele tem que manipular uma pá, tem que descer uma lata, ele tem que encher uma lata para o material sair. Então, o diâmetro mínimo que se utiliza para tubulão é 60 centímetros. A nova norma ela ainda não foi promulgada, mas nela está prevendo uma alteração desse diâmetro mínimo para 80 centímetros. Mas o mínimo, por enquanto, ainda é 60 centímetros. Então, o atrito lateral ele é desprezado e a gente despreza com isso também a aplicação do peso próprio. Beleza. Só que o conceito de fundação profunda, né, quando a norma fala em fundação profunda, ela fala que é um elemento que transmite a força, né, então ela transmite essa força aí, tanto por atrito lateral, que tem que ser no mínimo 70%, agora vai condicionar e pode ser de 70% a 80% da carga absorvida por atrito lateral, e uma parcela pela ponta da estaca, né, que é no máximo 20% a 30%, dependendo da metodologia executiva. Então, se no tubulão eu desprezo o atrito lateral, no meu ponto de entender um pouco, ela fere um pouco esse conceito do tubulão ser uma fundação profunda. Eu acredito mais no conceito, porque qual que é o comportamento do tubulão? É que essa tensão que a gente está aplicando, que vem lá da estrutura, ela seja absorvida por um bulbo de tensões, onde o solo ele vai aplicar aqui uma tensão admissível, né, que a gente já viu um pouco como calcula ela em fundações diretas, para combater isso aqui. Então, eu acredito que o sistema que é utilizado de dimensionamento do tubulão e o comportamento dele baseado nisso é muito mais próximo de um elemento de fundação direta executado a maiores profundidades, porque a norma fala que fundações diretas, a profundidade aqui, ó, a cota de assentamento, se vocês lembrarem aí da aula de fundação direta, ela tem que ser menor ou igual a 2 vezes o valor de B. Se a cota de assentamento for maior que 2 vezes B, ela não é um elemento de fundação rasa. Ela passa a ser um elemento de fundação profunda. Só que, para mim,
isso é um conceito bem complicado. Eu prefiro acreditar que ela é uma fundação direta que trabalha a grandes profundidades. Então tá ok. Então, vamos voltar lá no slide lá. O tubulão, depois que é feito, então, o fuste, a base alargada, ele é preenchido por concreto, né? A gente não precisa ter uma armadura igual a gente tem na sapata. A base do tubulão é dimensionada como um bloco de concreto. Eu não sei se vocês lembram aí, a gente falou sobre o bloco, quando eu falei da casa do vô de vocês, que era construída lá na cidadezinha pequena. Eles abriam um buraco e jogavam o que eles chamam lá de concreto ciclópico, né? Que é pedra amarroada, uns blocos de pedra maior, com concreto, e não tinha nem armadura às vezes. Né? Aquele é o bloco. Então, no bloco, o próprio concreto suporta os esforços de tração que são ocasionados dentro do elemento estrutural. Então, a gente não tem a descida de armadura. A única coisa que a gente tem que condicionar é que todo elemento de fundação profunda, né, ou todo elemento que é executado sobre um fuste, quando ele vai trabalhar, né, para a gente construir a nossa estrutura, a gente faz um bloco de coroamento aqui, né, e forma uma cabeça na ponta da estaca, no topo da estaca. Esse bloco de coroamento, ele tem a função de transmitir as cargas do pilar para a estaca. E nesse momento de transmitir essas cargas, existe uma zona aqui desse fuste que pode ter esforços que, se for só o concreto, uns esforços de tração que só o concreto não suportaria. Então a gente coloca uma armadura, mas essa armadura ela não tem grandes profundidades. A função dessa armadura é prover a ligação do bloco de coroamento com a estaca. Só isso. Então, se a estaca tem 20 metros, eu não preciso ter 20 metros de armadura, a não ser que ela vai ter forças horizontais significativas, né? Aí é outro caso bem diferente, ou se ela for trabalhar como uma contenção. Então, a gente tem essa condição para o caso do tubulão. Não tem armadura, é só o concreto. Então, pode ser só concreto ou pode ser até o concreto ciclópico. Em alguns casos, para aumentar a segurança, na hora de fazer o fuste, né? Esse fuste é encamisado, a gente bota uma camisa dele. E essa camisa pode ser metálica ou de concreto. Né? Igual quando vai fazer cisterna mesmo, que vai descendo as manilhas, aquilo é uma forma de fazer o revestimento. Né? Então pode ser uma possibilidade e aumenta muito, muito, muito a segurança de trabalho. Né? Ou pode ser um tubo metálico que é cravado no terreno e depois ele é sacado. Então, é possível. Gente, só um minutinho aí, só um minutinho. Marca 2 segundos aí, só um minuto. Voltei aqui, só porque chamaram aqui para eu entregar uma chave aqui, mas foi rápido. Beleza. Então, esse tubulão ele pode ou não ser revestido. E a gente vai ver que no dimensionamento, isso é levado em consideração, se ele tem ou não revestimento. A gente vai ver logo ali na frente. Quais são as características gerais aí do tubulão? Nós estamos falando aqui de tubulão a céu aberto, né? Ele geralmente é escavado manualmente. O diâmetro mínimo é de 60, mas agora, com a obrigatoriedade dele ser revestido, que vai sair, esse diâmetro vai aumentar para 80. O tubulão só trabalha com cargas verticais, né? O tubulão a céu aberto, ele tem que ser sempre executado acima do lençol freático.
a gente disse, né? E a gente não disse uma coisa extremamente importante. Ele só pode ser feito em terrenos coesivos. Não tem como eu fazer tubulão em solo arenoso. Ele tem que ser feito em terreno muito argiloso. Para quê? Para não haver o estrangulamento ou o fechamento do tubulão, né? E a gente pode utilizar aí o concreto ciclópico, se a gente quiser. Algumas recomendações que a norma fala do tubulão. Primeiro, o centro de gravidade do fuste do tubulão tem que sempre coincidir com o centro de gravidade da base e sempre que possível, né, porque a gente tem os pilares de divisa, o centro de gravidade do tubulão como um todo tem que coincidir com o centro de gravidade do pilar, né? Então, só vou aqui no quadro aqui para a gente desenhar isso aí. Imagina que a gente tem aqui a divisa com o vizinho. Nosso lote está aqui, beleza. Aí eu tenho esses pilares aqui, ó. Tem um pilar aqui. Tem um outro pilar aqui. Vou colocar esses dois só aqui no desenho. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, o que acontece? Se a gente for olhar o que está falando ali, ó, o centro de gravidade do tubulão, a gente disse que o tubulão, ele é um elemento assim, né? Ele tem o fuste e tem a base alargada. Isso nós estamos vendo ele em corte. Se eu olhar em planta, esse fuste aqui, ó, ele tem um diâmetro e essa base aqui, ó, ela tem outro diâmetro, né? Que é um diâmetro da base. Então, se eu olhar em planta, nossa, quase ficou bom. Eu tenho aqui o diâmetro do fuste e o diâmetro da base. Só que o que acontece? O centro de gravidade desses dois círculos aí, ó, eles coincidem, estão aqui, ó. Então, ali fala que sempre que possível, o centro de gravidade do tubulão, ele tem que coincidir com o centro de gravidade do pilar. Então, se eu pegar nesse pilar que está centrado no terreno aqui, ó, o centro de gravidade dele está aqui, ó. Então, o centro de gravidade do tubulão tem que coincidir com o centro de gravidade do pilar. Então, quer dizer que o meu fuste, ele vai estar aqui e a minha base, que vai estar lá enterrada, ela vai estar aqui. Beleza. Então, esse é o tubulão para um pilar centrado. Né? Aí em cima nós vamos ter um bloco de coroamento e vai beleza. Só que o que acontece? Se isso for condicionado aqui para o pilar de divisa, ó, imagina o pilar de divisa, ó. O centro de gravidade dele tá aqui, ó. Aqui. Se o centro de gravidade dele tá aqui e eu colocar esse tubulão com o centro de gravidade ali, o tubulão vai invadir o quintal do vizinho. Então, em pilares de divisa, a norma permite que a gente não coincida o centro de gravidade do tubulão com o centro de gravidade do pilar. Só que o que acontece? Se o pilar na divisa ele for circular, igual esse do centrado, eu acabo tendo uma condição, porque vocês imaginam que esse limite do tubulão aqui, ó, esse limite aqui, ele tem que estar no limite do terreno. Né? Então, ele vai começar aqui. Então, se aqui é o centro de gravidade do pilar, ó, o centro de gravidade do pilar, eu vou ter aqui uma grande excentricidade. Eu vou colocar minúsculo aqui, uma grande excentricidade. E a gente viu que se tem força e excentricidade, a gente tem momento. E como que a gente
transmite esse momento, né, ou absorve esse momento? Através das vigas de equilíbrio. Então, a gente também condiciona uma ligação de viga de equilíbrio. Só que se o pilar for circular, essa excentricidade acaba sendo muito grande. Então, para o pilar de divisa, foi desenvolvido um pilar que a gente chama de falsa elipse. Ele é uma falsa elipse. Essa falsa elipse, o pilar é um retângulo associado a dois semicírculos. Então, a gente tem aí o valor aqui do retângulo que vale x e o valor aqui do diâmetro da base. O diâmetro da base. E nesse caso, o pilar, ó, ele ficaria aqui, ó. Então, se eu tenho o meu centro do pilar aqui, de gravidade do pilar, e o centro de gravidade do tubulão ali, eu tenho uma excentricidade muito menor do que se ele fosse circular. Então, em pilares de divisa, o que a gente faz é isso. A gente faz uma falsa elipse. Né? Lógico, na superfície, lá embaixo ele vai estar aqui, ó. Ficou bem mal desenhado, né? E o fuste dele vai estar aqui, ó. Então, a gente, nesse caso, lógico, porque eu já desenhei ele automático. Nesse caso, a gente vai ligar uma viga de equilíbrio, né? Então, se é uma viga de equilíbrio, só lembrando aí, né, ou começando esse conteúdo, se vai acontecer uma viga de equilíbrio aqui, ó, eu vou ligar um pilar centrado a um pilar de divisa, o fuste dele, ó, tem que estar aqui, ó, embaixo dessa viga, porque é essa excentricidade aqui que gera um momento fletor e é a excentricidade que a gente tem que absorver. Então, a gente vai ter esses dois tipos de tubulão, né? Então, sempre que possível, o centro de gravidade do pilar ele tem que coincidir com o centro de gravidade do tubulão. Isso só pode não ser obedecido se for num caso de uma fundação de divisa. No caso, se a gente for condicionar um tubulão sem revestimento, na hora da gente condicionar o dimensionamento, o fator γc ele vai ser igual a 1,6. Se a gente condicionar o revestimento, o fator γc vale 1,5. A base alargada do tubulão, deixa eu passar para o outro ali, né? O tubulão, ele vem num fuste, e ele tem aqui a base dele alargada lá embaixo. Vamos pensar aqui que esse tubulão aqui, ele tem continuidade aqui, né? Essa altura da sala aqui embaixo, ó, que tá falando é aqui, ó. Essa altura, ela tem que ser menor ou igual a 2 metros. Por que eles tratam da altura? Porque, lógico, a gente vai ver que essa inclinação aqui, ó, ela tem uma condição, ela tem um ângulo a ser trabalhado. E se a altura for muito mais do que 2 metros, esse comprimento aqui acaba se tornando muito grande. Então, eles botam essa limitação. Em casos muito excepcionais, onde o meu terreno aqui em cima é muito coesivo, isso pode ser permitido, mas tem que ser justificado. Mas a ideia é que a altura do tubulão seja menor do que 2 metros. O peso próprio do tubulão é desprezado nos cálculos, né? Só que com isso, a gente também não utiliza o atrito lateral que é desenvolvido ao longo do fuste do tubulão com o solo no seu entorno. Então, a gente desconta um pelo outro.
né? E o tubulão, como eu mostrei aí, né? Ele tem um fuste, uma base alargada, tem uma armadura que vai ligar depois ao bloco de coroamento. A gente vai ter, então, aí um comprimento de fuste Hzinho e uma altura da base alargada H, que eu já mostrei para vocês aí. O tubulão, geralmente, né, assim como a sapata, o pé costuma ser uma altura constante. O pé é... Ui, por que saiu a caneta? O pé aqui, ó, ele costuma ser uma altura constante, reto. Então, esse valor aqui é sempre tem que ser maior ou igual a 20 centímetros. Então, é sempre comum aí deixar-se utilizar aí os 20 centímetros. E a gente vai verificar depois o ângulo para que isso trabalhe como um bloco, né? Onde não é necessário colocar a armadura para absorver os esforços de tração da fundação. Como que a gente dimensiona o tubulão, então? A gente tem dois elementos a dimensionar: o fuste e a base. No dimensionamento do fuste, a gente vai ter a nossa carga que chega do pilar PK, né? A gente vai multiplicar essa carga que chega do pilar pelo nosso coeficiente de majoração, que a gente já viu lá várias vezes, né? Onde eu vou transformar a minha carga característica numa carga de cálculo, né? Então, a nossa carga de cálculo é sempre a carga característica. Aqui é PK. Esse K aqui ficou maluco. Então, é PK. É PK vezes o fator de majoração, que aqui ele está considerando como gama F, mas na norma de concreto é um gama C, né? Mas aqui é o gama F, que vale 1,4. Né? A gente trabalhou isso já várias vezes aí. A gente viu que essa mudança de valor característico para valor de cálculo é justamente para a gente garantir que os parâmetros, né, ou que a variação de carga que a edificação pode ter nesse caso, ou no caso de resistência dos materiais, garantir que a estrutura tenha um fator de segurança significativo, né? Que um valor característico, ele condiciona um erro de 5%. Então, a gente, em estruturas, a gente não pode trabalhar com uma possibilidade de erro de 5%. Então, a gente majora as solicitações e minora as resistências. Beleza. Então, essa carga de cálculo, ela vai ser absorvida por um fuste, né, que é um tubo circular de concreto. Então, a resistência desse tubo de concreto é a resistência do concreto vezes a área do concreto. Essa resistência do concreto, então, ela vai valer 0,85 vezes a área de concreto que eu tenho, vezes a resistência do concreto de cálculo, dividido pelo fator de majoração gama C. E esse gama C, a gente disse que se não tiver revestimento, vale 1,6. Se tiver revestimento, vale 1,5. Se eu fosse armar o fuste, eu poderia considerar aí a resistência da armadura. Mas nossos fustes de tubulões convencionais, geralmente eles não são armados. Porque a gente vai ver que a gente nem precisa armar, porque a resistência é muito grande. Né? Mas eu poderia somar aí a parcela do aço. Então, ó, se a área do fuste, né, o fuste é circular, então ele vale πd ao quadrado sobre 4, essa área circular. Essa área circular aqui, ó, ela vale πd, o diâmetro do fuste ao quadrado, sobre 4. Isso vai ser igual a carga de cálculo vezes o fator gama C, dividido por 0,85 vezes o FCK, que já colocado aí na equação montada aí, ó, o diâmetro do fuste vale raiz de 4 vezes a carga de cálculo vezes o fator gama C, dividido por π vezes 0,85 FCK. Lembrando que a carga de cálculo aí, que eu falei aí, é o PK vezes o gama F. PK vezes o gama F. É isso aqui, ó.
né? Esse aqui vale 1,4 e esse aqui vai depender. Com revestimento, vai valer 1,5. Sem revestimento, vai valer 1,6. Ok? Então, ele varia. Beleza. Então, eu achei o diâmetro do fuste. E esse diâmetro, nesse primeiro momento aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a 60 centímetros, que está alterando para 80. Né? Então, a gente vai ver que esse diâmetro ele vai aumentar cada vez mais. Beleza. Dimensionei o fuste, eu vou para o dimensionamento da base. No dimensionamento da base, a gente disse, né, que o tubulão trabalha igual uma sapata lá embaixo. Ela transmite a tensão da sapata, né, naquela área carregada, num bulbo de tensões que suportam uma certa tensão admissível. Então, se eu quiser calcular a área dessa fundação, eu vou pegar a carga e vou dividir pela tensão admissível. Né? Então, só lembrando lá de fundações diretas, a gente tinha lá que a área da fundação era a carga de cálculo que a gente tinha dividido pela tensão admissível. É isso aqui. Beleza. Se o tubulão é circular, a área da base, ele vale πd ao quadrado dividido por 4, onde D aí é o diâmetro da base. Então, igualando na equação de cima, o diâmetro π vezes o diâmetro da base ao quadrado sobre 4 é igual a carga de cálculo dividido pela tensão admissível. Isso aqui é tudo carga de cálculo, tá? Carga de cálculo, carga de cálculo, carga de cálculo. Então, o diâmetro da base vale raiz de 4 vezes a carga de cálculo dividido por π vezes a tensão admissível. E a gente acha a área da base alargada do tubulão. Beleza, se eu já conheço aqui, ó, nesse momento ali, ó, a gente já conhece a base, a gente já calculou aqui o diâmetro da base, a gente já calculou aqui o diâmetro do fuste. Então, agora eu tenho que determinar a altura do meu tubulão. Né? Lógico que a profundidade do fuste vai depender da cota de assentamento que a gente for escolher. Né? A gente depois vai falar um pouquinho aí sobre essa cota de assentamento, mas ela vai depender disso. Mas essa altura do fuste, ela é uma altura que tem que fazer com que essa base alargada trabalhe como um bloco de concreto, que é um elemento estrutural no qual as tensões de trações eles são suportados pelo próprio concreto. Né? Então, esse diâmetro, essa altura do tubulão aí, ele vai estar função aí de um ângulo alfa, né? Ou de um ângulo beta. Cada autor chama de um jeito. Então, se a gente olhar aqui, ó, o ângulo alfa está aqui, ó. Beleza, ele vem até aqui. Então, se eu fizer um corte aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo, ó, com esse ângulo alfa. Então, a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, ó, já vou passar no slide lá. Vai ser o cateto oposto, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente. Deixa eu só liberar aqui só um minuto. Isso, beleza, já entrou. Então, é a altura, que é o cateto oposto, é a altura, dividido pelo cateto adjacente, ó, que é essa distância aqui. E essa distância aí, ó, vale o diâmetro da base menos o diâmetro do fuste, dividido por 2. Então, a altura aí vai valer tangente de alfa dividido por 2, que multiplica o diâmetro da base menos o diâmetro do fuste. O que acontece? Depois a gente vai ver que isso aí não é uma verdade absoluta, né?
Mas quando a gente está no campo, às vezes existe a fórmula para calcular o ângulo alfa corretamente. A gente vai aplicar ela aí na hora que a gente estiver dimensionando o tubulão e vai achar o valor correto de alfa. Mas a gente sabe que para tubulões, esse valor de alfa, geralmente ele está, ou beta, né? Lá na norma mesmo de fundações, trata esse ângulo como beta. Esse valor, ele é bem próximo de 60 graus. Então, quando a gente quer conferir, às vezes, a altura de um tubulão no campo, a gente está com dúvida, às vezes aquele tubulão tem uma base muito grande e a altura dele está muito pequena, a gente pode fazer uma conferência rápida com 60 graus. Então, a gente vai ter aí, se a gente sabe o valor da tangente de 60, a gente vai ter no campo aí que a altura tem que ser próximo de 0,87 do diâmetro da base menos o diâmetro do fuste. Então, é uma forma da gente verificar, né? E aí é importante a gente conhecer o volume do tubulão, porque a gente disse que o tubulão é um elemento de volume muito significativo. E a gente tem o fuste, né? O fuste é um cilindro, né? Que tem esse diâmetro e um comprimento, né? Então ele é um cilindro. Então o volume do fuste, aqui porque o 1 e o 2 aqui não tem o fuste. O volume do fuste vale a área do fuste vezes o comprimento do fuste. A gente tem o volume do fuste. Beleza. Para a base alargada, quando ela é escavada, ela parece esse tronco de cone, tá vendo? Ela acaba aqui no fim do fuste com um diâmetro e depois, próximo àquela altura constante que a gente disse aqui, ó, que tem lá, que tinha na sapata e vai ter aqui no tubulão, ela tem outro diâmetro. Então ela tem esse tronco de cone aqui ocorrendo. Então eu tenho esse volume 1, que é esse tronco de cone, e o volume 2, que é esse disco aqui, que está abaixo desse tronco de cone. Então, o volume do tronco de cone vale o π vezes a altura Hzinho, que é a altura do tronco de cone, não é a altura da base alargada, vezes a altura do tronco de cone dividido por 3, e multiplica raio da base alargada ao quadrado, mais raio do fuste ao quadrado, mais o raio da base vezes o raio do fuste. Eu acho o volume do tronco de cone. Aí eu tenho o volume do disco inferior. No disco inferior aí, ó, a gente tem π vezes o raio da base alargada ao quadrado vezes a altura do disco. Se eu somar tudo isso, né, o volume do fuste, mais o volume do tronco de cone, mais o volume do disco inferior, eu acho o volume do tubulão, tá? Beleza. Então, esse aí, o tubulão centrado. Para a gente dimensionar o tubulão, a gente viu que a gente depende da tensão admissível do solo. O que acontece? Lá para fundações diretas, a gente viu que a tensão admissível em fundações diretas, ela valeria ali o MSPT médio do bulbo sobre 50 mais a sobrecarga lateral. Só que o que acontece? A fundação em sapatas, né, ou a fundação em tubulão, o solo que está aqui, ó, ele é bem diferente do solo que está aqui, ó. Por quê? Porque a gente já viu que sempre uma partícula de solo num meio semi-infinito, né, que é abaixo da superfície, ela tem um estado de tensões onde ela tem tensões verticais e tensões horizontais atuando. Então, num solo abaixo do tubulão,
essas tensões confinantes verticais e horizontais são muito maiores do que no elemento de sapata. Então, o comportamento do solo sobre um estado de tensões de maior confinamento é muito melhor do que o comportamento de um solo que está sobre baixas tensões de confinamento. Então, o Alonso propôs que para tubulões, a tensão admissível, ela vale o NSPT médio do bulbo sobre 30. Ah, eu posso fazer a tensão admissível sobre 50 mais a sobrecarga lateral? Pode, claro, mas o efeito da tensão confinante, ele também vai ser considerado. Vai ser considerado onde? Na sobrecarga lateral. Por quê? Porque a sobrecarga lateral do tubulão, ó, vai ser todo esse material aqui, ó. Então, isso aí vai gerar... Vocês lembram que o processo de ruptura formava uma cunha e havia o levantamento lateral? Então, eu vou ter uma grande força vertical combatendo. Então, também vai gerar um aumento de tensão admissível significativa. Então, por isso aí, o Alonso propôs aí que a tensão admissível fosse o NSPT médio do bulbo sobre 30. Beleza. Ó, vou só beber uma água aí, porque falei. Pô, essa aula fica meio sem graça, só eu que tô falando. Na sala de aula vocês cochicham até, porra. Só beber uma água aqui, calma aí. O povo tá com preguiça hoje, velho. Voltei aqui. Então, aí a gente mostrou lá a condição da falsa elipse, né? A gente mostrou aí todo o dimensionamento da fundação centrada. A gente mostrou já lá um pouquinho atrás, né? Que essa fundação centrada, o centro de gravidade do tubulão coincide com o centro de gravidade do pilar, né? Então, tá montado. E quando a gente tem a divisa, a gente não tem como invadir a nossa fundação aqui, ó, esse trecho da fundação, no vizinho. Então, o centro de gravidade do pilar geralmente não coincide com o centro de gravidade do fuste. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ligar esses elementos por uma viga de equilíbrio ou por uma viga alavanca, né? E quando a gente faz essa condição, a gente já mostrou isso lá em fundação direta, o que a gente faz aqui, ó, é que a carga do pilar P1, aqui, ela está aplicada longe da resultante do tubulão. Então, isso aqui pode gerar uma rotação. Então, nessa condição, a gente liga esse elemento a um pilar centrado. E a gente vê que a resultante R1, ela é diferente da carga P1. Por quê? Devido ao momento fletor. E quando isso acontece, né, a tendência é que essa viga faça isso aqui, né, levante. Então, quer dizer que surge uma força adicional aqui, que a gente chama de alívio, né? Então, a gente viu que a viga alavanca, ela aplica uma carga maior na fundação do elemento de divisa,
que o próprio pilar de divisa, porém ela alivia a fundação do centro. Porém, a norma permite, né, ou sugere que só seja considerado a metade do alívio. Não posso considerar ele todo. Já mostrei toda essa conta aí quando a gente falou de fundações diretas. E para a gente dimensionar esse tubulão falso elipse, a gente diz que ele tem um retângulo que tem uma base X, né? E 2 semicírculos. Então, se eu pegar o tubulão do centro e partir ele no meio, eu abri um espaço ali e botei um retângulo ali no meio. Esse valor de X, ele tem que ser maior ou igual ao diâmetro do fuste. Isso é uma regra. Então, às vezes, a gente tem que diminuir o diâmetro da base e para aumentar o X para ele chegar no valor do diâmetro do fuste. Então, é uma condição. Como que a gente dimensiona? O dimensionamento do fuste é da mesma maneira, né? O fuste é igual tanto num caso quanto no outro. Então, essa carga vai ser absorvida por um cilindro, né, feito de concreto. O aço, a gente já disse que a gente despreza, né? Então, o aço aqui a gente acaba desprezando. E nessa condição, o diâmetro do fuste vale 4 vezes a carga de cálculo, né? Lembrando que isso aqui é a carga de cálculo, vezes o fator γc, que depende de eu ter ou não revestimento, dividido por π vezes 0,85 vezes o FCK do concreto que a gente vai utilizar. Achei o diâmetro do fuste. Conhecendo o diâmetro do fuste, eu vou para o dimensionamento da falsa elipse. Da mesma forma aí, ó, a gente viu que a área da fundação é a carga de cálculo dividido pela tensão admissível. Se agora a minha fundação é um retângulo e 2 semicírculos, a área da fundação é a área de um círculo, que é o somatório de 2 semicírculos, mais a área do retângulo, se essa dimensão vale x e b é o diâmetro da base, mais a área do retângulo, que vale x sobre b. Então, essa área vai ser igual a carga vezes a tensão admissível. O que a gente costuma fazer, então? A gente costuma verificar, estipular, né, ou adotar um valor para B, igual a gente faz em fundação direta. Adota um valor para B e vê o valor do X. Se o valor do X me atender, eu considero aquele valor de B. Se não me atender, a gente muda o valor de B para achar uma consideração de X, para achar um valor de X interessante. Tá? Então, é da mesma maneira, né? A área da fundação é a carga sobre a área sobre a tensão admissível. Da mesma forma, eu preciso achar a altura do tubulão. O que acontece? Vocês lembram que o tubulão circular, ele era um tronco de cone? Beleza. A gente não tem ali 2 semicírculos, então você pega aquele tronco de cone e parte ele bem no meio. Então, quando você parte ele bem no meio, você tem, ó, se eu juntar essa parte que está desse tracejado para cima, desse lado aqui, ó, mais isso que está aqui, eu vou ter justamente aquele tronco de cone. Então, quer dizer que essa associação de 2 semicírculos a um retângulo, eu tenho 2 semitroncos de cone, né, que é a área achurada, e aqui no meio, ó, eu tenho uma pirâmide, né? Então, para eu achar depois o volume, é importante eu condicionar isso aí. E da mesma maneira, esse ângulo alfa
a tangente do ângulo alfa. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui que a gente possa pegar melhor aqui. Ó. Na hora que ele está lá no campo, lá, ó. Esse ângulo alfa aqui, ó. A tangente dele vale a altura, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que vale essa distância aqui, que vale B mais X menos o diâmetro do fuste, tudo isso dividido por 2. Então, eu acho aí o valor da altura. Conhecendo o valor da altura, a gente vai calcular o volume do concreto. Né? A gente faz primeiro o volume do fuste. Né? O volume do fuste, ele vale, só anotando aqui, né? O volume do fuste, ele vale a área do fuste vezes o comprimento do fuste. O volume desses dois semitroncos de cone, né? Que vai dar na soma um tronco de cone, vale π vezes o Hzinho dividido por 3, mais o raio da base, mais o raio do fuste, mais o raio da base vezes o raio do fuste. Né? Então, a gente tem aí o valor do tronco de cone. O valor da pirâmide central vale o valor de x, que é a largura, que é o comprimento do retângulo, vezes a altura Hzinho, dividido por 2, vezes o raio da base, mais o raio do fuste. O volume 3 é a soma desse retângulo inferior aqui, né? Porque aqui vai ter uma área retangular aqui, mais 2 semicírculos. Então, é a área do círculo mais a área do retângulo, vezes a altura total. E a gente achou o volume do fuste. Beleza. Então, nós vamos fazer um exercício para a gente condicionar isso aí. Eu só vou paralisar a gravação aqui para eu colocar o exercício, depois a gente grava só o exercício.